O sonho continua. A Bíblia fala aqui de um trecho que eu creio que é muito conhecido por todos nós. Até quem não costuma frequentar, ouvir aos cultos, ouvir a igreja, não é cristão, enfim, todo mundo já ouviu falar dessa história. Que história? A história de Deus pegar o seu povo e levá-los para uma terra prometida. Deus, Ele tinha um sonho, o sonho de levar o povo para um lugar melhor. O povo que acabou sendo levado para o Egito, viveu como escravo, uma vida de escravidão, e Deus começou a ficar triste com aquilo, e decidiu tirar o povo de uma vida de escravidão, e levar o povo para uma terra prometida. Levar o povo para ver uma vida muito melhor. E aqui nós temos um trecho, em que eles estão prestes a alcançar o sonho, prestes a chegar no destino deles, e o povo pensa em desistir. O povo pensa em voltar atrás. As pessoas começaram a reclamar, murmurar, por causa das dificuldades. Moisés enviou 12 espias para ver a terra que o Senhor tinha prometido para eles. E eles chegam lá, quando olham a terra era boa, era rica, tinha prosperidade, era um lugar muito bom para se viver, e eles iam ter provisão de Deus o tempo todo ali, e eles trouxeram alguns sinais, algumas amostras de que a terra era boa. Mas quando eles voltam, eles também, lá na terra, no momento que estavam espionando, eles viram também gigantes, viram dificuldades, viram alguns problemas. E quando eles voltam, dos 12 líderes que foram ver a terra, apenas 2, fala comigo, apenas 2. Apenas 2 tiveram um relatório positivo. Todo o resto se prendeu somente às dificuldades. E olha, gente, a Bíblia fala que desses 12 espias, não era qualquer pessoa. Eram 12 homens bem preparados. Tinham uma visão muito clara a respeito daquilo que Deus queria fazer. Eram líderes das tribos de Israel. Pessoas que não eram comuns no conhecimento do plano, do propósito de Deus. Mas engraçado, dos 12, apenas 2 tiveram a percepção e a convicção e continuaram acreditando no sonho. Já quero iniciar essa mensagem dizendo para você o seguinte: não importa se na sua casa, na sua igreja, na sua família, tem uma multidão desacreditando do sonho de Deus. Deus não precisa de uma multidão para mudar uma história de uma cidade, de uma família. Deus precisa pelo menos de uma pessoa que acredite no sonho dele. De uma pessoa. E aqui Deus tinha 2. Então, aí no seu formativo, você pode acompanhar conosco, nós podemos enxergar nesse texto 2 maneiras de se viver os desafios que nos são propostos. A primeira maneira é a visão natural. Você pode colocar aí, a visão natural. A visão natural é a maneira que nós enxergamos as circunstâncias. São os problemas. Não tem jeito. É complicado. Não, a terra está cheia de gigantes. Tem muito desafio. Nós não vamos conseguir vencer aquele povo nunca. É muita areia para o nosso caminhão. Mas a terra é boa, gente. Tem coisa boa lá. Não, mas não dá, gente. Deixa-se para lá. Vamos parar com esse sonho besta de querer essa terra prometida. Deus está meio equivocado com isso. A sensação da resposta dos espias é como se Deus tivesse feito uma brincadeira com eles, tirasse eles do Egito para chegar prestes a entrar, e infelizmente não deu certo, gente. Vamos desistir, vamos voltar. Não era esse o plano de Deus. Quando Deus começa uma obra, Ele termina. Você pode dizer isso comigo? Quando Deus começa uma obra, Ele termina. Diga amém. Então, a primeira visão, a primeira maneira é a visão natural. A visão natural. E infelizmente na igreja, na nossa família, está cheio de gente assim, que só enxergam as coisas da maneira natural. E se esquecem que o ambiente em que se vive, igreja, liderança, pessoas que servem a Deus, pessoas que estão buscando a Deus, estão começando a buscar a Deus. Eu sempre tomo esse exemplo, porque já acompanhei muitas famílias.
E aí a pessoa acaba de se entregar a Cristo, começa a frequentar a igreja, a buscar a comunhão com todos, e crescendo em Jesus cada vez mais, e aí ela procura a gente e fala assim: pastor, o que foi que aconteceu? Eu falei: o que foi, irmão? O que foi, querida? Do dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, passei a buscar a Deus, a minha vida virou do avesso, bagunçou tudo, porque as pessoas se esquecem que a batalha nossa não é contra a carne, contra o sangue, ela é espiritual. Tudo que acontece no mundo material aqui, primeiro passou no plano espiritual. Nós somos muito materialistas, nós deixamos tudo muito natural, e esquecemos que Deus é espírito, e que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Infelizmente, dos 12 espias que eram bem preparados, só 2 tiveram a visão do sobrenatural. Pode colocar aí, que é a segunda maneira, a visão do sobrenatural. Diante do desafio daquele, quando nós olhamos para as circunstâncias, de fato, no mundo natural, é quase que impossível. É quase que impossível conquistar uma faculdade, quase que impossível você casar, não tem dinheiro, não tem casa. É quase que impossível você liderar, né? Que a gente ouve muito: eu não posso se envolver com o ministério, não tenho capacidade, não tenho talento, não tenho dons, Deus não me chamou, a quem sou eu? É uma falsa humildade. E nós ficamos presos ao natural. A Bíblia fala que Josué e Calebe, eles enxergaram além dos gigantes, eles enxergaram além das dificuldades. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos enxergar além das dificuldades. A Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina a viver por fé e não por vista. Quem anda por vista vive uma limitação constante, tudo é impossível, tudo é difícil, e as pessoas deixam de viver o melhor de Deus para as suas vidas, porque elas não conseguem enxergar o sobrenatural. Elas se prendem só ao natural, e isso mesmo com pessoas que conhecem a palavra. Porque uma coisa é você conhecer a palavra, outra coisa é você conviver, relacionar, praticar esta palavra dia a dia, diante dos desafios, diante dos gigantes que se levantam todos os dias da nossa vida. É preciso ter no coração muito claro aonde nós queremos chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu e a minha casa sabem onde quer chegar. Até Josué um dia declarou isso: quanto a vocês eu não sei, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Eu sei também aonde você, como igreja, deve chegar. Não sei se você tem essa clareza, mas o Senhor nos chamou para sermos muito mais, irmos muito além do que nós pensamos. Há uma terra prometida para nós. Há um lugar que Deus preparou. A palavra do Senhor nos diz lá em João que o Senhor falou assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Espera lá, se tem muitas moradas, é porque Deus está esperando o momento certo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todo o processo aqui vai ser recompensado para conquistarmos e levarmos o maior número de pessoas para viver eternamente junto com Cristo. Se você crê, dá glória a Deus. Agora o desafio é constante, o sonho continua. O nosso sonho é ver a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja cada vez mais tirando, arrancando do inferno as almas e trazendo para perto de Deus. Então, a Bíblia fala que apenas 2, Josué e Calebe, tiveram a visão do sobrenatural, a maneira que nos faz enxergar o invisível, aquilo que não podemos tocar, não podemos apalpar. Quem anda por fé e quem enxerga o sonho de Deus, começa a ver o sobrenatural. A Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, e está aí no seu informativo, assim: mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual.
Quando recebemos uma missão, não podemos sair de casa e seguir viagem sem levar na nossa bagagem algumas coisas muito importantes. Quando você vai viajar, tem algumas coisas que não pode faltar. Sim ou não? Coisas básicas, higiene pessoal, uma escova de dente, um shampoo. As mulheradas aí levam aquele kit básico, né? Quando eu saio com a minha esposa, é uma mala só de utensílios especiais de emergência. Exagerei, não é uma mala, é um kitzinho básico, né? Primeiros socorros de mulher. E a maquiagem, é um brinquinho, é um perfuminho, alguma coisa para socorrer em momentos talvez que não tenha preparado, não tenha isso na bagagem, tem lá um kitzinho separado. Tem coisas que não pode faltar. Uma viagem, quando eu viajo, eu sempre levo um travesseirinho de casa para sentir o cheirinho da minha cama, né? Porque eu durmo mais tranquilo, né? Tem que ter travesseirinho. Um lençolzinho nosso, o colchão pode ser dos outros, mas o travesseiro é nosso, né? Tem um cheirinho de casa, né? Algumas coisas não podem faltar, sabonete, toalha, porque você vai fazer uma viagem, talvez se for longa, aí não pode faltar outras coisas mais importantes, tem que ter um planejamento muito claro. A nossa vida com Cristo é uma carreira, uma jornada, e nesta viagem tem algumas coisas que são importantíssimas, não pode faltar na nossa bagagem. A primeira, fala assim comigo, são as promessas de Deus. Quem tem promessa aqui, fala amém. Desde o ventre da minha mãe, só lembrando a vocês, a minha mãe não podia ter filhos, e ela pediu a Deus, Senhor, me dá filhos, e Deus deu filhos, abriu a madre dela, não tinha ovulação, eu estou aqui, meu irmão está lá em Mauá, e Deus nos deu a oportunidade de vir ao mundo por um propósito, por uma missão. Então tem promessa sobre a minha vida. Eu quero lembrar você que tem promessa sobre a sua vida, tem bênção sobre a sua cabeça, tem promessa sobre a sua família, e você não pode abandonar o sonho de Deus por causa de circunstâncias, de gigantes, de situações momentâneas que vão passar. Você não pode abandonar o projeto, o sonho de Deus na sua vida, na sua família, por causa das dificuldades que você vai encontrar. Você precisa fazer como Josué, como Caleb. Eu acredito que vai dar certo, eu acredito que Deus me chamou, eu acredito que Deus escolheu a minha casa, a minha vida, a minha família. Fala amém. Eu creio. Então, para entendermos isso, precisamos ter uma visão do mundo espiritual. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. E o que Deus faz, gente, realmente não dá para explicar. Quanta coisa que Deus já fez na sua vida, nessa igreja, na minha vida, que se você for tentar explicar, você fica maluco, você fica pirado, porque é loucura. É só quem tem entendimento espiritual que consegue compreender melhor e ficar mais calmo o trabalhar de Deus. Deus às vezes bagunça um pouco a nossa vida, mexe com as coisas de lugar. Deus faz cada coisa na nossa vida que, se você ficar pensando de forma natural, você fica revoltado, como eles ficaram. Mas como assim o Senhor nos trouxe aqui para uma terra prometida? Não é prometida, eu ainda tenho que vencer gigante. Eu quero lembrar você nessa noite, meu irmão, que Deus, Ele promete a bênção, promete o lugar de milagre, o lugar da eternidade, mas para você chegar até lá e conquistar a salvação e a eternidade, vai ter que vencer muito gigante. Fala para o seu irmão, vai ter que vencer muito gigante. E sabe o que é pior? O primeiro gigante não está na terra prometida. O primeiro gigante está dentro de nós. Porque o primeiro gigante que eles tinham que vencer era a incredulidade deles. Porque, espera lá, Deus prometeu, se Ele prometeu, Ele cumpre. Então não é possível entender da forma humana, é preciso seguir viagem. Na minha mala tem que estar vivo as promessas de Deus. No meu coração precisa estar vivo o propósito de Deus para a minha vida. Josué e Caleb, eles tinham em si algumas características comuns, que muito nos ensinam e inspiram. E nós vamos compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A primeira característica que Josué e Caleb tinham em comum era o sonho. Eles tinham
o mesmo sonho. Espera lá, não era para ser o sonho de todo mundo. Todo mundo estava saindo do Egito para uma terra prometida, para viver o plano de Deus, o sonho de Deus. É engraçado, mas só eles dois tinham de fato isto muito vivo no seu coração. O sonho de conquistar a terra prometida e ver as promessas se cumprirem. Números 13, verso 30. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos mais fortes e vamos conseguir isso. Números 14, versos 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que tenhamos nela, com que entramos nela, e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Algumas versões até falam que os espias enxergaram aqueles gigantes de forma assustadora. E alguma versão fala assim que Josué e Caleb, eles declararam que poderiam vencer, e engolir e matar como se fosse um gafanhoto. Como se fosse um pequeno gafanhoto. Olha a visão de quem está no mundo espiritual. Olha a visão de quem enxerga as coisas no plano espiritual. Ele não tem medo. Se Deus é por nós, você conhece esse texto? Quem será contra nós? É um texto tão conhecido. Mas na hora do vamos ver, não, deixa isso para lá, eu não aguento, não é para a gente. E a gente desiste. Olha a visão desses dois jovens. Eles eram jovens, tá? Dois jovens que tinham uma paixão pelo sonho. O sonho de conquistar a herança do Senhor, a terra que o Senhor prometeu. Sem desistir. Olha, gente, tem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que você vai ter que calar algumas pessoas. E calar não é ofender, não é maltratar, mas é se levantar na voz da autoridade do Espírito de Deus e dizer: vai dar certo. Sabe, aquele monte de gente fica assim: não, mas como é que vai ser isso? Você é doido, você é maluco. Mas e a igreja? E a família? E o ministério? E o casamento? E os filhos? E o dinheiro? E a empresa? Não vai dar certo isso. Olha, quando nós temos a convicção e a confirmação do que Deus tem para nós, é hora de você calar as pessoas no poder do Espírito, dizer assim: vai dar certo, porque o sonho de Deus não morreu para a minha vida. O sonho de Deus não morreu para a minha vida. Josué e Caleb tinham isso vivo, gente, muito vivo no coração deles, muito vivo. Eu até compartilho esse momento com você, um testemunho particular nosso, meio da minha esposa. Como vocês viram, nós temos 2 filhos para a glória de Deus. E os meus filhos nasceram para cumprir o plano de Deus. Porque senão não teria sentido eles me dar filho para ficar me gabando por aí que Deus me deu filho. Eles nasceram para cumprir o plano de Deus. E nós vamos fazer 11 anos de casado agora. 11 anos. Escute isso. E com 9 anos de casado, nós ainda não tínhamos filhos. 9 anos. Com mais ou menos 5 anos de casado, a minha esposa teve um aborto. Se eu estiver errado, você me ajuda aí e me corrige. E foi muito trágico para nós. Só que o sonho no nosso coração de ter filho era tão grande, que nada nos fazia acreditar ao contrário. Nada. E a gente orando e buscando e clamando a Deus, aquele sonho: Deus, eu creio, o Senhor me chamou para fazer descendência. Fala amém, irmãos. E aí começamos a orar e clamar. E quando foi há quase 2 anos atrás, 2 anos e meio, nós nos organizamos na fé, nos preparamos fisicamente, começamos a frequentar mais os médicos, fazer acompanhamento, né, direitinho, como se nós estivéssemos mesmo prontos para engravidar. Mas sabíamos que tinha algumas dificuldades, alguns gigantes, alguns problemas. E nós começamos a clamar a Deus. Eu fui lá, mudei meu convênio
de posição, na fé, no rumo da fé. Não, vamos fazer o convênio já desse jeito, que nós vamos conquistar, vai vir o filho, sem nenhum sinal de filho. Mas fé é isso, visão do sobrenatural é crer que Deus vai cumprir as promessas dele. Fala amém? E aí nós convictos ali, clamando, e aí, naquele mesmo ano que nós nos posicionamos, tomamos algumas atitudes, começamos a ir para o médico, até no médico tinha medo de ir. Até no médico, do médico falar assim, vocês podem esquecer isso. Sabe aquele medo do médico dar um relatório negativo para você? E nós ficamos convictos e clamando, nos posicionamos, Deus, nós estamos fazendo a nossa parte. Mudamos o convênio, estamos orando, nós queremos que esse ano o Senhor vai abençoar a gente com um filho. E quando foi em fevereiro, nós estávamos numa conferência, Deus usou um homem de Deus. Deus usou muitas pessoas, muitas, para nos abençoar, profetizando, falando, tal. E nós na dependência, amém. Mas Deus usou uma pessoa, em específico. E essa pessoa nos procurou, em particular, num lugar reservado, que ninguém viu. Saiu, nós estávamos na conferência, vem aqui. Levou para o canto. Orou por nós. E falou assim, olha, eu vi Deus entregando para vocês um grande presente. Uma grande bênção. Eu não sei o que é. Mas quando ele falou aquilo, naquele momento, meu espírito, porque quem está sonhando, quando Deus fala, a gente na hora testifica. Eu senti naquele momento, Deus é o meu filho. Fala amém? E a minha esposa na hora não tinha entendido isso. Mas até esse processo, Deus trabalhou no coração dela. Deus teve que tirar algumas pedrinhas, algumas revoltas. Teve que tratar. Foi quase um celebrando, Kelly. Foi tratando muito profundamente, passo a passo, com muito amor. Doeu, que dói um pouquinho também. Tratar dói um pouquinho. E no médico dói ou não dói, gente? O médico põe uma injeção aqui, né? Manda fazer algumas coisas que a gente não quer fazer, mas é meio constrangedor, mas é o processo de cura, de transformação, para que nós venhamos viver o sonho, continuar vivendo, respirando. E Deus usou esta pessoa, e eu quero aproveitar que está sendo gravado e falar isso aqui publicamente. Essa pessoa, muitos de vocês conhecem, alguns, porque na vida é assim. Eu sei que eu, pastor Heber, e nem Jesus também conseguiu essa proeza, nós não conseguimos agradar todas as pessoas. Sim ou não? Sim, isso é natural, né? Só que nós confundimos algumas coisas, né? Nós queremos rotular as pessoas. O pastor Heber é assim, é assado, o pastor Rafael é assim, o pastor Sérgio, ou fulano de tal. Então eu não creio que Deus fala mais. Não fala mais, Deus não opera mais. E Deus opera. E Deus trabalha. E Deus usa quem dá lugar. Fala amém? Deus usa quem dá lugar. Eu não sei vocês, mas eu continuo crendo em profecia, porque está na Bíblia. Fala amém? E Deus usou. E o pastor César, te amo, pastor, beijo, foi usado de uma forma inesperada para vir falar comigo, com a minha esposa. Em particular, eu achei muito interessante. Poderia ser aquela profecia publicamente, né? Não, ele chamou em particular num cantinho, nos abençoou e liberou a palavra. Muitas pessoas oraram e eu estava sempre convicto em recebendo as orações. Mas resumindo a história, aquilo foi muito forte. E sabe o que é mais legal? Quando ele falou conosco, ela já estava grávida e nós não sabíamos. No mesmo mês. E aí, naquela semana, no outro mês, se não me engano, ela fez um teste que estava sentindo algumas coisas estranhas. E aí, nós descobrimos que ela estava grávida. Eu falei, Deus, eu esperei 9 anos por esse momento. 9 anos de casado. Eu sou novo, eu casei novo, tá? Não sou velho, não. 9 anos por esse momento, ele chegou. Foi algo muito especial. Muito especial. O sonho ficou mais forte. Vale a pena confiar no sonho de Deus. Só que é o seguinte, Deus dá a bênção em dobro. E aí, irmãos, eu fui no hospital, acabou de sair com o Pietro nos braços, todo mundo feliz. O médico olhou para mim como um profeta de Deus. E falou assim, ano que vem você está de volta. Eu falei, o que é isso? Deus me livre.
Deus me livre. Ele falou assim, pode acreditar. Eu não sei porque ele falou aquilo. E gente, e no ano que vem ela estava lá de novo. E lá vem a Heloísa. Então o Pedro tem 1 ano e 9, né? Fez agora. E a Heloísa tem 2 meses, alguns dias, que eu não contei os dias direito, quem sabe melhor a minha esposa. Vale a pena acreditar no sonho de Deus. Deus tem um sonho com essa igreja. Quem crê, fala amém. Deus tem um sonho com você, comigo, conosco, juntos. E esse sonho vai se realizar. Só quem crê, aplaude o Senhor bem forte. Tudo tem o tempo de Deus. Tem a hora de Deus. O relógio de Deus não é o nosso relógio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A realidade de Deus não é a nossa realidade. Então, Josué e Caleb, eles tiveram essa percepção, eles tinham esta visão, eles tinham o mesmo sonho. E eles aprenderam a lutar pelo sonho que Deus plantou no coração deles. A batalhar, a enxergar sempre possibilidade, crendo assim, se Deus nos trouxe até aqui, pode vir gigante, pode vir anão, pode vir forte, magro, nós os venceremos, porque Deus está conosco. Então Josué e Caleb tinham este mesmo sonho. Fala comigo assim, eu preciso ter o mesmo sonho que Deus tem para mim. Diga para o seu irmão, nós como igreja, precisamos ter o mesmo sonho. Diga amém. Segundo ponto, a segunda característica, Josué e Caleb não se contaminaram. Você pode colocar aí, não se contaminaram. Isso aqui é algo tremendo e é uma grande lição para mim e para você. A convivência com um povo obstinado, murmurador, idólatra e rebelde, não conseguiu contaminar a fé e a convicção que tinham e a esperança de conquistar a terra e de ver o sonho se realizar. Isso aqui é extraordinário. Gente, Josué e Caleb conviveu com este povo mais ou menos 4 décadas. 4 décadas. Você conviver com pessoas com um coração rebelde, com um pensamento constante de destruir sonhos, de murmurar, de reclamar. Gente, vem cá, venhamos e convenhamos, conviver com pessoa que reclama a vida toda não é legal. Sim ou não? É chato demais, ninguém aguenta. Ai, ó céus, né? Ó vida. Ai, eu sou tão marginalizado, pessoas não me amam, não cuidam de mim, não gostam de mim. Isso, murmura e reclama que nada está bom, nada está ruim. Ah, mas estou com fome, não tem comida, Deus dá comida. Ah, estou com sede, não tem água, Deus dá água. Ah, mas está ruim, está muito calor, não, estou põe sombra. Mas nada está bom. Qual que é o sonho desse povo? Qual que é o sonho desse povo escolhido? É viver no hotel 5 estrelas, trancado a vida toda? Sem produzir, sem frutificar, sem ter um sentido para a vida? Não era este o plano de Deus. O plano de Deus para nós não é nos fazer ficar numa bolha, gente, como igreja, falar assim, ó, ninguém toca em vocês, não misture com ninguém, não se misture com a gentalha, não é assim que a gente conhece? Não é isso. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz, fala amém? E o sal para salgar tem que estar no meio das coisas, no meio dos alimentos. Então, Josué e Caleb, eles não se contaminaram. Como isso? Como que eles conseguiram essa proeza? Fala assim comigo, o sonho de Deus estava vivo no coração deles. Sabe, quando a gente tem convicção do sonho de Deus, quando nós temos convicção, temos fé, certeza de que Deus vai cumprir a sua palavra, ninguém consegue nos contaminar. Nós estamos aliançados. Outra coisa, Josué e Caleb tinham uma proximidade muito legal com Moisés. Tanto é que lá na frente Josué vira o sucessor de Moisés. Uma coisa que é muito importante, saber separar quem são os mentores da nossa vida. Quem são as pessoas que estão nos discipulando, nos orientando. Obviamente nossos pastores,
pessoas de Deus. Tem gente que dá mais ouvido a um conselho do ímpio do que um conselho de um pastor, de um líder cheio do Espírito Santo. Eles não se contaminaram, porque eles tinham uma conexão, uma unidade de visão com Moisés. Eles não permitiram que os escarnecedores, que os zombadores, murmuradores, contaminassem, porque eles não se assentavam a essas rodas. Moisés trouxe a gente aqui para poder morrer na praia, morrer no meio do deserto, com fome, com sede. Eles não se envolviram nessas conversas. Eles estavam focados no propósito, no chamado de Deus para a vida deles. Salmo, que é muito conhecido, verso 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Se nós queremos manter o sonho vivo, eu não posso me envolver em conversa que vai destruir o sonho. Eu não posso me relacionar e ter convivência com pessoas que vão atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Tem momentos que nós temos que tomar escolhas, tomar decisões, fazer escolhas. Separar, escolher bem quem vai mentorear a minha vida, quem vai dirigir a minha vida, quem vai pastorear a minha vida, quem vai me fazer continuar sonhando o sonho de Deus. Então, Josué e Caleb, eles não entravam nessa conversa. Sabe por quê? E aí vai para o terceiro tópico. Porque eles tinham um espírito diferente. Um espírito diferente. Pode colocar aí, eles tinham um espírito diferente. O mesmo espírito que estava em Moisés, estava em Josué e Caleb. Era o espírito de Deus. Números 14, verso 24, fala assim: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente, e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Números 14, 30 diz assim: eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Romanos 8:6, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Diga amém. Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Que espírito diferente é esse? Espírito do mundo? Da confusão? Murmuração? Revolta? Incerteza? Dúvida? Não, eles tinham o Espírito de Deus. O que bombeava o coração deles, o que fazia Josué e Caleb não temer a desafios nenhum, é porque o Espírito de Deus estava vivo deles. A mesma visão, o mesmo Espírito, era diferente. Quando se fala em ser diferente, tem pessoas que pensam em acepção de pessoas, mas com relação à palavra de Deus, ser diferente é justamente fazer a diferença. Tem pessoas que passam pela nossa vida e que ao invés de fazer diferença, elas acabam com a nossa vida. Elas destroem a nossa vida. Josué e Caleb não foram chamados para isso. Aonde eles passaram, aonde eles estavam, eles faziam a diferença. Eles tinham espírito de fidelidade, de amor, de sonhar, de conquistar, de crer que Deus estava no controle de todas as coisas. Meu irmão, se o Espírito de Deus habita em você, se é que o Espírito de Deus habita em você, então você é diferente. Fala para o seu irmão, você é diferente. Mas Josué e Caleb, todo mundo faz, todo mundo está reclamando, todo mundo está falando que está cheio de gigante, cheio de desafio, não dá para a gente, vocês são loucos. Vocês não perceberam que é só vocês dois que estão falando isso? Eu acho que muitos de vocês já ouviram essa conversa, né? Só você, rapaz, todo mundo está tudo aqui junto, só você está tudo contra agora, né? E espiritualmente, na fé,
Nós, muitas das vezes, somos do contra. Mas como assim? Todo mundo é uma coisa. Eu não sou todo mundo. Fala amém. Não, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas eu não. Todo mundo vai. Não, todo mundo vai, mas eu não sou todo mundo. Eu creio que nessa noite aqui, se já tem, vai se manifestar. Se não tem, vai aparecer. Tem muito Josué e Caleb aqui. Aleluia. Eu vou falar de novo, quem sabe você melhora isso. Eu creio que tem muito Josué e Caleb aqui. Glória a Deus. Essa igreja, que é uma igreja apaixonada, nós não estamos só profetizando e falando, mergulhando nisso. Eu creio que isso é uma verdade, que nasceu no coração do homem de Deus. É uma verdade. Eles tinham um espírito diferente. Fala comigo assim: a minha mente não pode ser controlada pela natureza humana, mas tem que ser controlada pelo Espírito de Deus. E o quarto e último ponto, eles eram corajosos. Eles eram corajosos. Ao contrário dos outros líderes, dos outros sacerdotes ou líderes que cuidavam das tribos, não lhes faltava coragem, porque eles acreditavam na promessa de Deus. Eu até comentava aqui terça-feira com os irmãos, e eu faço questão de relembrá-los disso. Olha, você pode ter medo de ladrão, medo de polícia, medo de morrer, medo de estar se sentindo inseguro. Pastor, minha casa tem cerca elétrica, tem câmera, o meu trabalho tem segurança. Olha, é tão complicado, é tão complicado. Eu não sei mais qual é o lugar seguro. Só existe um lugar seguro. Só existe um lugar seguro. Alguém sabe? É aqui na igreja que é o lugar mais seguro? Não. É na sua casa? Não. No trabalho? No seu carro? Fala assim comigo: o lugar mais seguro para eu estar. Fala assim comigo: é no centro da vontade de Deus. Fala amém. Você crê nisso? Diga amém. É lá, no centro da vontade de Deus. Josué e Caleb, eles tinham essa convicção: nós estamos na vontade de Deus. Deus nos trouxe aqui justamente para vencer gigante. Deus te trouxe até aqui justamente para vencer os gigantes. Ele te escolheu para exaltar o nome dele e para vencer os gigantes. Fala amém. Josué e Caleb tinham convicção. Eles eram corajosos, tinham um espírito diferente. Números 13, verso 31. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Que palavra, gente! Parece até curso de motivação, mas não é não, gente. É palavra de Deus, convicção, é fé. Nós somos mais fortes. E nós juntos vamos vencer as batalhas. Vamos vencer os desafios na família, no casamento. Tem gente que quando tem crise no casamento, ele acha que a solução é sair de casa. Abandonar a mulher, abandonar o marido, abandonar os filhos. Mas Deus chamou o casal para vencer os gigantes junto. Deus chamou a igreja para vencer os gigantes junto e continuar vivendo os sonhos de Deus. Caleb faz eles calarem. Nós vamos conseguir. Não podemos atacar aquela gente, pois eles são mais fortes do que nós. Esse era o argumento. Eu não coloquei esse texto aí, mas se você ler o capítulo completo, você vai ver que os próprios líderes das tribos, aqueles que ficaram amedrontados, desanimaram, desistiram, eles próprios se encarregaram de espalhar a má notícia. Qual era a má notícia? A terra está cheia de gigante. A casa caiu, não dá para nós, o mar não está para peixe, não dá. Os próprios líderes, às vezes a própria família, vai espalhar má notícia, vai trazer incredulidade.
às vezes o próprio marido, a própria esposa, mas aí é a hora que surge um Caleb. Aí é a hora que se levanta um Caleb e fala: não, Senhor, nós vamos vencer. O marido fala: eu quero ir embora de casa. Não, Senhor, nós vamos viver juntos até que a morte nos separe. Fala amém. Não, meu filho, pastor, eu perdi meu filho para a droga, um gigante da nossa família. Não, Senhor, enquanto eu tiver vida, o meu filho não vai se perder nas drogas, porque eu vou vencer esse gigante. Caleb se levanta. A notícia ruim se espalhou pelos próprios líderes. Eles viram a terra. Tanto Josué como Caleb, os líderes viram a terra, que ela tinha leite, tinha mel, tinha prosperidade, mas eles só se prenderam aos gigantes. Você já percebeu? Tem até pesquisa sobre isso, de marketing, que uma pessoa, quando ela vai no mercado, e ela vê um produto que estragado, está ruim, ou ela vai consumir em casa o produto está estragado, a pesquisa diz que a cada 10 pessoas, 7 ou 8 vão divulgar essa notícia. Olha, não compra lá não, lá é horrível. Olha, eu comprei uma fruta lá, eu comprei um suco lá, estava estragado, aquele lugar não presta. E você resume todo o mercado, toda a estrutura a um produto. A notícia se espalhou. Eles resumiram toda a terra aos gigantes. Ao gigante. Não dá, eles são muitos, não tem jeito, gente, ó, desiste. E isso causou uma revolta no povo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você tem influenciado as pessoas, porque a nossa palavra pode abençoar ou destruir as pessoas, ou matar os sonhos delas. E eles espalharam isso, mas graças a Deus que tinha Josué e Caleb. Fala comigo, graças a Deus que tinha Josué e Caleb. E eles levantaram e calaram o povo. Números 14, verso 9 diz: porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo, daquela gente. Nós os venceremos com facilidade. Gente, quem tem fé é um negócio extraordinário. Eles viram gigantes, mas a convicção deles era tão grande, a convicção era tão grande, que eles declararam: nós os venceremos com facilidade. Quem é que vence com facilidade um gigante? Quem é que vence com facilidade um grande desafio? Mas a fé nos faz enxergar assim. Fala amém. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente. E derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Olha para o seu irmão com amor e carinho. Diga assim para ele: não tenha medo. Diga assim: no nosso barco, Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aplauda bem forte.